vamos para a próxima talk, a talk do senhor Thiago Finardi, que também está com um título sensacional. Desvendando o caos, elevando a resiliência de workloads no Kubernetes com Chaos Mesh. Chaos Mesh. Fantástico. O pessoal usou o ChatGPT com força. Alô, alô. Ah, tá. O importante, o comandante Hamilton aqui me avisou. Lightning Talks, gente. Submetam. Qualquer tipo de assunto. Sua empresa está contratando? Submete. Fala da empresa. Você está querendo emprego? Submete. Fala aqui 5 minutinhos ou menos de 5 minutinhos. É isso e um abraço. O link está aqui no QR Code, aqui atrás do crachá. E submetam, gente, por favor. Querem se apresentar, querem falar, querem fazer um demonstrativo de como amarra um tênis? Por favor, submetam Lightning Talks. E vamos lá, Finardi, o palco é seu, divirta-se, entretenha-nos. Valeu, valeu. Boa tarde, pessoal. Beleza? Tudo certo? Então, a ideia aqui é trazer um pouquinho sobre engenharia do caos, né? Principalmente utilizando a ferramenta do Chaos Mesh, que não sei quem aqui conhece já o Chaos Mesh. Boa, show de bola. Então, né, falo um pouquinho aqui, eu sou o Finardi, eu sou o Staff Engineer no Banco Itaú, eu trabalho no time de arquitetura e tecnologia, basicamente ali a gente, né, atua em várias frentes dentro das unidades de negócio cross dentro do banco, e relacionado especificamente ao pilar de performance e resiliência, eu atuo aí como especialista em engenharia do caos. Então, eu sou um SRE bem há um certo tempo, e sou membro e organizador do Community Group aqui do Cloud Native de Santa Catarina. Convido vocês aí a participar aqui nesse QR Code aqui, né? A gente tem alguns eventos presenciais e também, uma vez no mês, a gente tem um evento online também. E ali, redes sociais. Ali. Vamos lá. Então, qual é a ideia aqui? É trazer alguns pontos, né, principalmente relacionado aos sistemas distribuídos e como que a gente faz os testes relacionados a esses ambientes. E aí, a primeira coisa que eu quero saber, quem aqui já foi impactado com algum tipo de incidente de produção? Que delícia, né? Beleza. E desses incidentes aí, quem que estava rodando o Kubernetes? Olha aí, ó. Que legal. Então, tem uma fonte aqui, né, do Gartner, diz lá que $42 mil é o custo do downtime em pequenas e médias empresas. Isso vai nos trazer ali $700 por minuto em incidentes, né? Em empresas aí que têm várias interrupções, esse custo cresce em torno de 16%. Então, no fim do dia, o que importa para a empresa é o dinheiro que ela perde quando uma tecnologia que ela implementou para, né, o produto para de funcionar. É sempre importante entender que o custo é um fator essencial para a saúde da empresa, né? E aqui até tem uma frase, né? Falhas são inevitáveis, ali, como diz o Werner Vogels, lá da VP da Amazon. Então, tudo uma hora vai ter problema, uma hora algo vai falhar. E antes de eu entrar efetivamente falando sobre Chaos Mesh e engenharia do caos, eu queria fazer um disclaimer aqui. O objetivo aqui não é falar sobre a disciplina de engenharia do caos. Tá? Isso é um assunto bem complexo, são vários pontos que a gente teria que tratar. E para não ter nenhum tipo de problemas assim relacionados a conceitos, eu só quero trazer uns pontos que são essenciais aqui, que é quando que eu não devo utilizar testes de engenharia do caos. Então, se um ambiente não tem observabilidade, né, se eu não tenho nada como medir a performance do meu ambiente, eu não tenho por que rodar engenharia do caos. Em cenários de incidente, o negócio já está com problema, já está pegando fogo, não faz sentido nenhum eu querer injetar algum tipo de falha, não tem benefício algum para eu fazer isso. Em um incidente, em um ambiente sem nenhum tráfego, né, se eu não tenho tráfego naquele ambiente, eu não consigo medir. Né, porque alô, aí caiu. Se eu não tenho tráfego no ambiente, eu não tenho como medir, e eu não tenho como saber se é bom ou é ruim. Então, não é recomendável fazer nesses cenários. Em componentes que a gente sabe que tem problemas já conhecidos, que eu sei que se eu injetar algum tipo de falha, aquilo vai dar problema, não faz sentido também. E o último, quando eu já sei ali que não é possível controlar o raio de impacto. A gente chama esse controle de blast radius, né, que é o raio realmente
eu injetar uma falha e isso acabar impactando várias peças que eu não tenho controle, muitas vezes, dentro do meu cenário de teste. Mas, beleza. Nós temos hoje vários desafios relacionados a sistemas distribuídos. Primeiro, porque eles são complexos. Antigamente, a gente sabia que o sistema era, né, tinha um monolitão lá, era fácil eu compreender como é que era o mapa mental dessas integrações, eu sabia exatamente qual era o comportamento, eu sabia todas as integrações. Mas aí tem o próprio livro de Chaos Engineering, ele diz ali, né, que os sistemas hoje, os sistemas distribuídos, eles são tem muitas integrações e fica complexo de eu entender como que essa integração do destino foi implementada. Então, eu não tenho como criar um cenário de teste que contemple todo esse ambiente, né, do início até o final da sua jornada. E aí, como é que eu consigo garantir que todas as integrações que eu tenho, todas as peças, elas estão em conformidade? Quem aqui tem contratos de APIs para serem consumidos aí por consumidores aí? Legal. Então, digamos lá que na API a gente tem lá um contrato que diz que todas as requisições que eu receber nesse endpoint eu devo responder em menos de 200 milissegundos. Todas as transações que passarem nessa jornada elas devem acontecer em menos de 5 segundos. Tá? Isso é um exemplo de um contrato. Ou todos os endpoints que a gente vai ter. Como é que a gente vai validar isso quando eu tenho várias integrações? Principalmente quando eu tenho clusters distribuídos, com peças distribuídas. Então, fica complexo de eu validar efetivamente se essas integrações estão funcionando. Então, por exemplo, o cara postou uma mensagem no Kafka. Aí o outro consumidor consumiu, fez outras coisas e postou num outro tópico. Eu tenho como entender exatamente o que aconteceu nessa outra peça que está fora do meu contexto? Na grande maioria das vezes, não. Então, a ideia é que a gente consiga fazer experimentos para garantir que, quando aquela falha ela vai acontecer, isso é fato, quando ela aconteça, a gente esteja mais preparado para isso. Certo? E aí é extremamente importante entender quais as diferenças entre testes e experimentos. Quem aqui é desenvolvedor e implementa testes na esteira de pipeline? Aí? Teste unitário, teste de integração, teste end-to-end e assim por diante. Né? Como o Gomex falou lá no início, teste tem no código de infraestrutura, né? Para a gente validar também. Então, aqui é importante a gente saber que os testes, qualquer uma dos tipos que a gente vai utilizar ali, sejam eles testes funcionais ou testes não funcionais, né? Teste performance, o teste resiliência é um teste não funcional, aí tem o teste unitário, o teste da jornada, né? End-to-end, enfim. No fim do dia, esses testes eles têm por finalidade validar uma condição que ela é conhecida. A gente já sabe o que espera. Quando eu tenho meu teste, eu já sei qual é o resultado esperado. Então, basicamente, eles vão validar uma propriedade, um determinado resultado, num conhecimento pré-existente, que é aquilo que exatamente a gente formulou, né? Usou esse conhecimento para formular o nosso teste e validar aquela saída. Então, o teste ele serve para isso. Eu já sei o que vai acontecer, eu só vou validar. Já o experimento, ele propõe que eu crie uma hipótese que ela tem por finalidade comprovar ou refutar algo. Ou seja, eu tenho lá um cluster que está distribuído em 3 zonas de disponibilidade. Uma das zonas cai. Eu tenho lá load balance específico para cada zona e tal e tudo mais. Eu espero que a minha aplicação não vá sofrer nenhum tipo de impacto com isso. Beleza, eu espero. Isso aí eu preciso comprovar ou refutar. Será que realmente eu não vou sofrer nenhum impacto quando uma zona de disponibilidade ficar fora e eu manter a mesma quantidade de requisições produtivas? Não sei, eu preciso validar isso, eu preciso experimentar. E aí, com esse teste, enquanto mais a gente consegue validar, né, esse experimento de forma positiva, maior é a confiança na nossa aplicação, maior é a confiança na jornada. Quanto mais problemas eu identifico, mais oportunidades eu tenho para aprender com isso e melhorar a resiliência da minha aplicação, né? Então, aí, quem geralmente trabalha aí como SRE, né,
tem lá um incidente, tu acaba tendo que criar um RCA disso, muitas vezes tem plano de ação em cima disso, do teu pós-mortem, e tu precisa sanar esse problema para que ele não volte a acontecer. É o mesmo cenário. O detalhe é que ele vai sempre ser um ciclo, né, que a gente vai elaborar a hipótese, eu elaboro a hipótese em cima do meu estado saudável da aplicação, rodo esse experimento, verifico o resultado dele, se foi validado ou se foi refutado, e aí implemento uma melhoria e rodo novamente o teste para validar ou refutar. Então, é um ciclo. Tá? E aí, a gente vai entrar agora efetivamente no Chaos Engineering. Né? Então, o que é exatamente isso aí? Então, basicamente, ele vai nos permitir comparar o que a gente acredita que vai acontecer com o que realmente acontece. Ou seja, a gente acredita que quando uma zona de disponibilidade ficar fora, a minha aplicação não vai ser afetada. Estou usando esse exemplo que é extremamente fácil para todo mundo compreender. Então, a gente realmente quebra as coisas, né? Quebra os sistemas com um propósito de validar aquela nossa configuração de resiliência, e aí o objetivo final é tornar nossos sistemas mais resilientes. Então, basicamente, esse aqui é o conceito de engenharia do caos. Lembrando, eu não vou entrar em algo mais teórico aqui, a ideia é falar especificamente sobre o Chaos Mesh. Tá? Então, o que é esse carinha aí? Basicamente, o Chaos Mesh é uma plataforma de engenharia do caos, nativa em nuvem, ela é incubada na CNCF, né? Então ela é uma Cloud Native, se consegue rodar em qualquer cluster Kubernetes, em qualquer uma das clouds, até dentro de casa mesmo, dá para rodar. E ele possui vários cenários de experimentos ali, que são os tipos de ataque que vocês vão fazer. Então, pode fazer estresse de CPU, pode fazer estresse de disco, pode interromper conectividade com endpoint externo, pode ser um experimento multi-cluster, pode ser atacando a própria cloud, enfim. Quais são algumas das principais características desse carinha? Primeiro, porque ele é pensado no Kubernetes. Então, ele se comunica diretamente com a API do Kubernetes. Então, ele não vai simular algo fake. Quando a gente roda um experimento nele, ele efetivamente conversa com a API do Kubernetes e injeta a falha a nível de control plane. Então, é como se realmente essa falha estivesse acontecendo. Ele é extremamente fácil de utilizar, porque não precisa de nenhuma dependência. E uma das coisas que antigamente era complexo iniciar com Chaos, porque a gente tinha que criar vários scripts, e aí tu tinha um bundle lá de scripts para fazer vários tipos de testes. Então, era Python para tudo que é lado, lá criando regras de network fail lá na AWS, por exemplo. E o escopo dele aqui é flexível, né, porque vocês conseguem fazer filtros específicos para workloads dentro do Kubernetes. Então, tu consegue dizer, olha, eu quero afetar só o namespace tal, mas com os deployments que tenham a label XPTO. Ele vai afetar só esse cara. Tá? E ele também é baseado em segurança, né? Então ela tem airbags para tudo lá, então a gente define roles para as pessoas que vão ter acesso a rodar os experimentos, e aí, conforme vocês forem utilizar essa ferramenta no cloud provider específico, é só ter lá as permissões que ele já tem um exemplo, né, para criar as roles, e aí vai funcionar tranquilamente. E aqui, só trazendo uns exemplos aqui de falha, né, que a gente pode fazer, como comentei lá, injeção lá de estresse de disco, falha de kernel, falha na AWS, falha no Google, mudança de time zone lá, falhas de rede, e tem algumas integrações ali na autenticação com Alf, Prometheus, etc. Então, a arquitetura dele é extremamente simples. Ele tem aqui uma dashboard, que não é obrigatório utilizar. Até não comentei sobre isso, a gente tem um produto interno que utiliza por baixo dos panos o Chaos Mesh, porque a gente tem uma interface que abstrai toda a parte de lógica do desenvolvedor, e então ele mostra simplesmente para aquele cara que autenticou na aplicação
quais são os clusters que ele tem acesso, já de acordo com o perfil dele no AD, quais são os workloads que tem em cada um desses clusters, mostrando só o namespace que ele já tem acesso. Tudo isso é feito graças a essa disposição aqui dos componentes, né? Como tem ali o Chaos Control Manager, né, que faz a gestão do agendamento e o workflow, né, do fluxo de como as falhas vão ser inseridas no ambiente, e o Chaos Daemon, que é quem efetivamente pega e executa a falha dentro do cluster, né? Então, aqui tem um exemplo. Eu coloquei a imagem mais para que vocês visualizassem que toda a integração dos componentes são a nível de API. Então, ele não está criando uma fake app, né? Tipo, em alguns cenários, você precisa criar uma aplicação falsa para rodar testes de caos, né? Então, aqui não precisa. A gente roda e ele efetivamente vai rodar, vai injetar a falha real. Mas, beleza. Esse é o conceito básico, né? A ideia inicial. Aqui eu queria dar um exemplo prático de como é que ele vai como é que essa falha vai ser pensada e inserida em um ambiente do Kubernetes. Tá? Para isso, aqui a gente vai utilizar hoje essa Potato Head, que é uma aplicação Cloud Native. Ela é utilizada basicamente para as pessoas aprenderem a fazer deployment, ou seja, Canary ou Blue-Green, né, que são progressivos, deployments progressivos. Vocês conseguem ver que cada um dos componentes ali, cada um dos pods, ele tem no caso ali, um membro diferente, né, uma imagem diferente ali. Então, quando tem uma aplicação principal, que é a Potato Entry Head, né, ela vai agregar esses demais componentes, que são outros microserviços, e ela monta o personagem. Então, quando o personagem está aqui, ele é a aplicação principal. O LED é bem forte aqui, eu não enxergo. Mas ele monta a aplicação principal, que é como se fosse uma espécie de proxy ali, né? Um back-end for front-end, e ele vai juntando as demais e entregando a aplicação. Então, os testes aqui vão ser realizados em cima dessa aplicação. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo. Ele é um experimento do tipo pod fault, né? Que é uma falha de um pod. Ele é do tipo ali pod chaos, e ele está fazendo uma gestão do tipo pod failure, e ele vai injetar ali a falha nos componentes, ó, potato head left arm e no right leg. E um detalhe, após 10 segundos, ele vai fazer o rollback automático. Tá? Isso é extremamente importante para quem está fazendo o teste, porque, principalmente teste de chaos, porque você injeta o teste, você não pode esquecer que ele está lá, né? Que aí vai ficar fora, vai ficar fora, vai ficar fora. Eu já fiz isso. Aí o pessoal diz, pô, acabou o teste de chaos. Eu digo, acabou, foi ontem. Pô, mas até agora está fora. Eu digo, putz, não deletei o manifesto, né? Só que quando a gente configura o rollback automático, não preciso deletar, né? Tipo, ele já faz automático isso. Então, aqui, eu vou aqui só para o outro lado, para poder enxergar um pouquinho melhor. Aqui ele está fazendo... Não vai funcionar igual o laser aqui no branco, ele não funciona direito. Mas, enfim, ele está fazendo ali um label selector, né? E tem lá o label selector, component, potato, head, left arm, e aqui também ele está fazendo no right leg. Então, ele vai injetar a falha mesmo nesse pod. E aí, aqui a gente tem o estado estável, né? Aqui, que é o bonequinho funcionando normalmente, sem nenhum tipo de falha. Lá, agora, foi injetada a falha. A gente começa a ver que tomou lá 424, né? Que é a falha de dependência. E aí passa os 10 segundos e o boneco volta agora com a resposta correta das dependências. Então, pode parecer um experimento simples, e é justamente esse o objetivo, de mostrar como é que funciona a injeção de falha num pod. Né? Então, aqui foi do tipo pod fault. Esse outro exemplo aqui, ele é um experimento de network attack. Então, ele vai fazer um filtro da ingestão de delay aqui de 1.500 milissegundos entre os componentes head hatch, né? E depois o head entry, que é a aplicação principal. E também ele está inserindo um outro delay de 1.8 ali no componente potato head left leg. Então, eu vou ter
latência agora. Eu estou injetando latência nas chamadas nos determinados componentes. Aqui só tem o manifesto de um deles, né, porque senão ele fica muito... não teria espaço suficiente. Então, aqui a aplicação normal, aí o próximo, eu coloquei o delay diferente justamente para ele demorar um pouquinho mais num e no outro, né? Então, lá do lado, a gente consegue ver lá o tempo de delay que ele acabou levando, né? Óbvio, aqui eu estou utilizando não é nem monitoramento, né? Estou só vendo aqui no próprio browser ali a request para demonstrar isso. Num cenário real, a gente utiliza a ferramenta de observabilidade que a gente já tem. E aqui um outro exemplo, né, que ele vai fazer o replace. Então, imagina aí, como eu falei lá dos contratos, né, muitas vezes, quando a gente define contratos, a gente define esquema, né, que é como é o padrão da chamada e o que eu espero nessa resposta. Então, em alguns cenários, nesse exemplo aqui, ele está fazendo um experimento do tipo HTTP Chaos e ele está fazendo um replace no body da request. Então, a request original, ela traz o logo, ela traz o desenho do chapeuzinho do boneco lá. E aqui ele vai trazer um outro, eu vou injetar um outro conteúdo no body que vai modificar essa request, né? Então, o rollback também vai ser automático depois de 60 segundos. Então, ali está o comportamento normal. Aí, na próxima request, ele substituiu o valor lá do body. Esse exemplo aqui, que eu estou mostrando uma imagem, é, mais uma vez, né? Tipo, a ideia é ele ser ilustrativo e demonstrar o que a gente consegue fazer. Em aplicações que a gente usa MTLS, por exemplo, eu posso injetar um certificado diferente daquilo que é esperado pelo meu endpoint. E aí, será que ele valida ou será que ele quebra? Eu preciso testar isso, porque a definição a gente vai dizer, pô, é óbvio que ele vai validar. Será? Então, tem alguns cenários que a gente fez isso e passou. Mandei um certificado que eu gerei, mandei e passou, cara. Eu digo, opa, tem algo errado aqui. Então, é aquela coisa, a gente espera que algo vai acontecer, mas a gente não tem a certeza, né? Um outro exemplo aqui é um experimento de falha de AZ. Então, ele é um tipo AWS Chaos. Então, ele vai injetar uma falha no EC2, que é um EC2 stop. Eu passo ali o ID da instância do EC2, que está dentro do Node Group. Passo lá qual é a região. E aí ele diz lá que depois de 5 minutos ele vai voltar. Tá? Então, imagine isso. Ele vai parar a região, uma instância que está na West East 2 por 5 minutos. Aqui, quando eu dou o comando só para ver o comportamento antes do sistema, antes do experimento, eu vejo que está tudo rodando. Né? Então, eu dei lá um get nodes, para pegar os nodes e mostrar qual é a Z, que está com a label lá. E aqui embaixo, estou também dando um get pods e pegando aqui o status running dele. Tá? Então, aí todos estão como running normal. Está, né? Tudo funcionando, cada um numa Z. Aí, aquele experimento anterior, esse experimento aqui vai derrubar a label lá do ESX2. Aí, quando a gente roda o experimento, aí aquele nodo morreu, né? Ele está como not ready lá, e a minha aplicação ali embaixo já mostra que o pod que está naquele node, ele está como running false. Né? Aqui só um detalhezinho, né? Eu tive que rodar esse JSON path aqui para pegar o status ali como true ou false, porque por padrão, quando tu tens um deployment lá com mais de uma réplica e somente uma, né? Se tem pelo menos uma dela running rodando, ele vai mostrar como running. Então eu preciso fazer o JSON path para entender se ele realmente está com state running ou não. Então ele mostrou que aquele ali ele não está. Então assim eu consegui validar que esse carinha aí realmente tem um problema. Tá? Aqui tem um outro cenário. Ó. Deixa eu ir para lá, porque eu não consigo enxergar. Ali ele tem um deployment que ele está com pod, está com anti-affinity, que está dizendo que ele não vai rodar réplicas no nodo que tenha o mesmo, que esteja na mesma zona de disponibilidade. Tá? Então ele não vai rodar. E aí eu tenho lá, sei lá, configurado um escalonador, ele vai tentar subir um novo pod, né? Ele vai tentar escalar aquilo, porque
morreu um e ele vai tentar subir outro. O que vocês acham que vai acontecer? Vai subir um outro ou não vai subir? Naquele cluster, naquele exemplo. Ele não vai subir, né? Ele vai ficar como pending. Então, ele não vai subir, porque realmente ele não tem como fazer, não tem como schedular esse cara, ele não tem onde botar porque aquele cara está fora. Tá? Eu trouxe esse exemplo de AZ, de falha de AZ, é uma das coisas que eu até convido vocês, acredito que talvez a grande maioria já saiba disso, mas existe um conceito que é chamado de estabilidade estática. Por definição, a gente utiliza esse conceito. Então, eu sempre preparo a minha infraestrutura para ela rodar aquela carga produtiva, mesmo que eu perca uma zona de disponibilidade. Então, se eu perder uma zona, não tem problema nenhum. Tá? Então, a gente efetivamente testa isso. É mais caro? É mais caro, porque eu tenho que fazer um espalhamento, né? Eu tenho que espalhar os pods ali de uma forma equalitária que, mesmo que eu perca uma zona de disponibilidade, aqueles pods remanescentes conseguem sustentar todo o meu ambiente produtivo, mesmo sem essa zona. Tá? Então, é um dos assuntos. E o segundo é não fazer, às vezes, esse tipo de anti-affinity, e sim combinar ele, né, com outra tecnologia, que é o Pod Topology Spread Constraints, que vocês conseguem definir regras. Então, se ele não bater na primeira regra, ele passa para a segunda. Se ele não bater na segunda, ele passa para a terceira. E assim vai indo, e vocês conseguem resolver o problema e não ficar parado. Então, é um outro cenário também. Aqui eu trouxe mais um exemplo, que isso é um assunto, é um cenário que aconteceu comigo em uma determinada ocasião. A gente teve uma carga específica dentro de uma aplicação com carga de CPU bem alta, e, ao mesmo tempo, a gente teve problemas com um registry, que ficava armazenando umas imagens. E a gente não conseguia escalar. Né? E foram dois problemas, esse é o primeiro. Enfim, aí, aqui eu simulei um exemplo. Né? A gente está ali, pegando e fazendo um stress chaos de CPU, 100% de carga, com 3 workers, e aí está fazendo também um network chaos de 5 minutos de latência ali, com perda de correlacionamento, jitter, em 2 external targets, tá? Que é ali ficou o Docker Hub, o Docker I/O e o GitHub. Então, quando a gente foi pegar um exemplo num cenário que a aplicação foi escalar, ela não escalou, porque ela não conseguia fazer o pooling da imagem. E, ao mesmo tempo, que é o segundo problema que aconteceu, ao mesmo tempo, a gente teve esse cenário aqui, que mesmo aquelas aplicações que ficavam em node saudável, que tinha comunicação de rede, eles não conseguiam fazer o pooling da imagem, porque tinha lá configurado esse image pool policy. Ele estava como always. Eu não sei se alguém lembra aqui qual é o padrão? Quando que sempre o always vem como padrão? Se vocês colocarem o image tag como latest, o always é padrão. E se vocês colocarem uma versão ali ao invés do latest, ele pega sempre o if not present. Então, ele sempre vai... Por isso que a maioria das pessoas diz, né, não recomendamos utilizar o latest, tal, porque isso é um dos problemas que acontece também. Nesse cenário, a gente consegue utilizar, por exemplo, um Harbor, né, como um private registry, espalhados dentro do cluster, que, caso uma zona de disponibilidade dê problema, ele consegue baixar as imagens das demais. Tá? É um outro cenário também. Então, 2 minutinhos aqui, vou conseguir bater o tempo. As considerações finais aqui, né, eu recomendo, né, pelo menos começar ali a brincar com Chaos Mesh, quem usa Kubernetes, né, para fazer essa detecção proativa ali das vulnerabilidades. Vocês encontrar pontos cegos de observabilidade que vocês não tinham, quer dizer, vocês tinham, mas não sabiam, né, que ele era um ponto cego. Isso acontece muito. Tá? Eu já fiz muito isso. Eu digo, está acontecendo alguma coisa. Aí eu vou ver, não tenho visão disso. Eu tenho que ir lá e implementar alguma coisinha. Simular essas falhas controladas, então, você consegue tirar insights ali bem interessantes e entender e otimizar o monitoramento, né? A melhoria contínua ali do
das arquiteturas é comum ali, por exemplo, vários produtos que a gente rodou Chaos lá dentro do trabalho, a gente teve que criar outras peças, como, por exemplo, o Circuit Breaker, criar outras camadas de cache. Tem cache no gate, tem cache em outro lugar, e assim por diante. A redução dos riscos ali em produção, né? Óbvio que, vou pegar o exemplo do banco, é gigante, né? Eu não tenho como fazer o Chaos em todas as aplicações, são mais de 600 produtos, não tem como. Então, a gente vai trabalhando naqueles que são mais críticos, né? Tier 0, Tier 1. A cultura da resiliência, isso é essencial, né? Porque o próprio desenvolvedor, a gente gravou cursos, né, de engenharia do caos, utilizando a nossa ferramenta, com exemplos práticos e reais para o pessoal utilizar. Gravamos a agenda de Game Day para o pessoal entender como é que funciona o Game Day, né, executando o Chaos real em produção, em sistemas críticos. Tudo para melhorar a adoção, né, e o entendimento do nosso produto e como que isso melhora os sistemas. E, obviamente, fortalecer a nossa confiabilidade operacional ali. Então, como diz aí o Casey Rosenthal, que é um dos coautores lá do livro que eu mostrei lá no início, falhas acontecem, a gente tem que aprender com essas falhas, sair mais forte lá no final e melhorar a resiliência dos sistemas. Então é isso aí, pessoal. Convido aqui para quem quiser se conectar comigo. E só lembrar, né, quem é aqui de Floripa ou da região, a gente tem o KCD Floripa aí, dia 6 de dezembro. Até o momento a gente não tem mais ingressos, talvez apareça algum mais lote aí, não tem como garantir. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Palmas. Parabéns, cara.